Olá, esta é a coluna Fique por Dentro. Eu sou Edson Soares e te convido para mais um super bate-papo, hoje especialmente com o empresário e diretor da escola, o Colégio Atitude, melhor dizendo, aqui no Centro Rio Bonito, Alan Amaral. Tudo bem, Alan? Tudo bom, Edson? Boa tarde ao público que nos assiste. Maravilha. Alan, ele há muitos anos, ele comanda aqui o Colégio Atitude, que foi idealizado um projeto, né, realizado e idealizado pelo pai dele, o Alberto Amaral. E você dá prosseguimento, Alan, a esse trabalho, mas hoje já com a sua verve de empresário, com seu pulso firme, né, com a sua visão de mercado e tudo, mas existem desafios, né? A escola pública, ela tem diferença, a escola particular, melhor dizendo, privada, ela tem diferença da escola pública em alguns quesitos, claro. Mas aí como você se organiza o seu trabalho de forma que fique mais leve para você conduzir? Então, Edson, a gente abraçou o projeto da escola, que é uma educação personalizada, no ano passado, né? E eu sabia que o desafio seria muito grande e eu decidi fazer isso, que é uma forma de um legado para os meus filhos, né? Então, que eu quero que eles tenham orgulho de Claro. falar da mesma forma que eu tenho de falar do meu pai. E aí a gente começou a arregaçar as mangas e fazer esse trabalho. Então a gente trouxe um projeto de formação para os professores, tá? Então a gente está trazendo uma formação para os professores que eles não viram nas faculdades, tá? Então eles estão estudando mesmo, Muito né? bom Então, isso. porque o professor também, o professor é um trabalho quase um sacerdócio, né? Sim. Então ele não pode parar de estudar, de se atualizar, mas também ele não pode estudar algo ruim, né? Então a gente trouxe para eles. Ser com qualidade, Exato, a conteúdo gente trouxe bom, uma né? formação direcionada com o que a gente quer que trabalhe na escola. E aí, além disso, a gente traz para as famílias também essa formação. Então, a gente tem um professor bem formado, a gente tem uma família bem formada também, e aí a gente vai ter um aluno que vai ter um amadurecimento diferente para encarar a vida. E hoje, o desafio da educação hoje é exatamente esse, a gente conseguir bons profissionais para estar auxiliando as famílias e auxiliando os alunos também, porque o aluno ele não pode vir só para a escola para absorver o conhecimento, né? Porque o aluno ele não vem para a escola para estudar é em casa. Ele vem para absorver o conhecimento e ele estuda em casa. Mas a família precisa entender o seu papel também nesse momento. Ela precisa entender que ela tem que estar junto E ali. participar, né? Exato, que sem a família a gente não dá conta, tá? E sem a escola a família também não vai dar conta. Então tem que ter essa parceria, seja na hora de trazer o filho, na hora de atender os pais, na hora de vir assistir as formações que a gente traz, tá? E aí a gente vai assumindo cada vez mais desafios. Hoje o desafio é de auxiliar tanto os professores quanto os pais e os alunos a não utilizar as telas, ao uso excessivo das telas, que causa todo esse malefício para as crianças. O uso excessivo de telas hoje é comparado mesmo já com vício em cocaína, e eu tenho certeza que ninguém quer um filho com vício, De né? forma alguma. Exatamente. E aí a gente também ensina para os nossos jovens o ensino das virtudes, justamente para que ele entenda que a virtude é o caminho do meio, né? Não é ter um vício pelo excesso, nem um vício pela falta. E aí com isso ele vai conseguir ser uma pessoa madura para lá na frente ele tomar boas decisões que sejam decisões que inclinem ele para o bem, para o que é certo, tá? E aí as famílias têm que fazer esse papel junto da escola, que é fundamental isso. A família, eles são os primeiros e principais educadores dos filhos. E eles têm que assumir esse papel. Durante algum momento, não sei quando isso aconteceu, as famílias deixaram de fazer isso, né? É, Delegou essa função para a escola, né? Aí exatamente, confundiu tudo. exatamente. Às vezes, seja por
um erro que a sociedade transmitiu pra gente. Eu falo a gente que eu também sou pai, eu tenho 4 filhos. Então, esse erro, às vezes, em algum momento a gente se acovardou de assumir o nosso papel, quanto pai, quanto mãe, e foi deixando levar. E aí a gente vê o resultado hoje. As crianças estão sofrendo, eles estão pedindo por socorro. Então a gente precisa assumir esse papel de educar os nossos filhos para que eles sejam pessoas fortes, eles tenham uma saúde mental boa, né? Durante todos esses anos que eu trabalho em educação, eu sempre ouvi falar que a ansiedade seria o mal do século, né? A depressão seria o mal do século. Sim, é um mal muito ruim, né? Que as pessoas hoje estão passando, mas na verdade o mal do século mesmo que eu vejo é as telas, o uso excessivo das telas, o uso recreativo. O aumento do uso das telas desde 2012 teve onde disparou o aumento da ansiedade e da depressão entre os jovens. Tá explicado. Então ele está relacionado ali, né? Claro, tem outras coisas, né? Tem gente que não tem acesso a telas e também tem ansiedade e depressão, é uma doença, claro, precisa ser cuidada, né? Mas a gente tem esse lado. E aí eu acho importante frisar isso, que as famílias têm que ter essa consciência que é uma droga para as crianças e ninguém quer ter o filho viciado. Não só as famílias, os professores precisam também ter esse conhecimento para que eles tenham um olhar mais acolhedor para os jovens, porque a vida está corrida, as famílias, como eu falei, não estão assumindo o seu papel, e aí esse jovem está perdido ali, ele quer alguém que faça esse acolhimento com ele, tá? E aí a gente tenta ajudar dessa forma, a gente cria esse mecanismo, e aí a gente vai trazendo bons profissionais que estejam engajados, que estejam dispostos a estudar para orientar. Se preparar, né? Exatamente, para poder orientar as crianças. Não adianta eu trazer um profissional para a educação que ele pode ter um mestrado, um doutorado, mas ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele fez escolhas ruins, ele fez formações ruins, né? Porque não é o que valida... Não focou. O que valida o diploma são os nossos atos. Eu posso ter um diploma, um mestrado, um doutorado e não fazer nada de útil. Certeza. Né? Então, o que valida mesmo são os nossos atos. E aí, a gente traz isso não só para as famílias, para os jovens também, para que eles tenham essa consciência de que eles precisam também estudar, buscar uma boa literatura, porque é nos livros clássicos onde a gente tem um amadurecimento diferente, a gente ganha vocabulário, a gente ganha linguagem, e os jovens, isso também se perdeu durante um tempo. E a gente também traz para eles o aumento da carga horária de educação física, o aumento do tempo do recreio para eles, tá? Para que a gente consiga auxiliá-los a superar esse vício nas telas, né? E justamente porque o esporte é fundamental para o jovem, em tudo. Seja, saúde também. Exato, é na saúde física, é na saúde mental, é na parte psicomotora, é na oxigenação do cérebro, é no estudo. Então o esporte auxilia muito os jovens para isso, né? O Atitude, ele é uma escola pequena, porque ela tem que ser pequena, para a gente poder acolher as famílias, mas conhecer... tão pequeno assim não, mas você está dizendo. A gente conhecer os nossos alunos por nome, tá? Claro. E aí a gente consegue fazer esse trabalho de estar mais junto das famílias, cobrar as famílias também. A gente percebe, Alan, que o Colégio Atitude se preocupa com todo da vida da criança e do aluno, a família, o lazer, o entretenimento, quer dizer, preparando a pessoa realmente para a vida, para o mercado de trabalho. E uma coisa muito legal aqui no Colégio Atitude é que vocês são responsáveis por muita gente hoje estar na faculdade, passar no vestibular de escola pública, que não é fácil, né? Ano passado foram mais ou menos quantos que passaram aqui? São graças a Deus, todos os anos a gente tem uma média de 40% a 50% de aprovação no vestibular, né? Então a gente em torno de... Geralmente a gente tem em torno de 20 a 30 alunos, né? Então a aprovação fica entre 10 e 15 alunos para o vestibular de rede pública. Muito bom.
É ótimo, né? Tá de parabéns, parabéns. Então o ano está começando, né? Segue aí um curso ainda, muita coisa legal para acontecer. E existe um calendário que a escola vai obedecer, tanto de eventos como de provas, Sim. né? E ao mesmo tempo de atividades, Alan, que vão contribuir também para o lado cognitivo do aluno, né? Intelectual, claro, né? E ao mesmo tempo, como você falou, da parte física, que é a questão do esporte. Né? E essa coisa de aumentar o tempo do recreio, a primeira vez que eu vi isso na minha vida, tá? Eu também trabalho em escola, eu sei, mas eu nunca vi um recreio de meia hora. Né? E você já tem percebido, tem feito um balanço de como tem sido, foi legal mesmo essa iniciativa, essa atitude, Alan? Então, a gente percebeu isso. Primeira experiência, pelo visto, né? De um ano pra cá, mais ou menos, você fez isso, né? Isso. Isso aí não foi uma ideia da minha cabeça, tá, gente? Como eu falei, eu estudo muito sobre isso, e aí eu estudando até um livro de um médico, né, ele falando exatamente sobre isso, que antigamente a gente tinha mais tempo de educação física e um tempo de recreio maior para essa interação dos jovens, porque os jovens precisam passar por isso e eles precisam ter essa autonomia também, tá? De brincar sozinho, de se frustrar, porque sem essa autonomia gera também ansiedade neles. Eles precisam sair um pouco dessa bolha de pai e mãe, da superproteção. Hoje pai e mãe super protege na vida real e deixa abandonado na tela. E aí eles precisam passar por isso. Então, eu estudando sobre isso, esse médico ele cita, né, que as escolas, ao invés de aumentar o tempo do recreio e da educação física, as escolas diminuíram. Pela minha pesquisa, eu vejo que a maioria das escolas bota um tempo de educação física e um recreio de 20 minutos. A gente também era assim, tá? Então, não vou dizer que a gente sempre foi perfeito, né? Ainda não é perfeito, que eu consiga botar educação física todos os dias. Isso é um sonho, um projeto ainda. Mas, com esse estudo, eu vi a necessidade disso e também eu vi na prática. No ano passado, eu vi que os alunos da tarde, no primeiro segmento, eles tiveram uma melhora com um tempo maior de recreio, que eles conseguem... Tá tendo resultado, então. Eles conseguem ter um tempinho maior para lanchar e brincar, tá? Antes, acabava, às vezes, não lanchando porque queria brincar, né? Porque não dá tempo. Exato. E da manhã a gente iniciou esse ano, que são os alunos maiores, e eu fiz também essa mudança justamente porque eu gosto de estar no recreio ali, olhando o comportamento deles, e eu vendo eles conversando entre eles, a interação, né? Falei, cara, é importante que eles tenham mais tempo, que eles fisicamente, né, pessoalmente, saia da tela, que eles saibam conviver muito ali bom. E eles aprendam novamente. Essa proposta e realizar, né? É só pensar, botar no papel e largar para lá. É botar no papel e fazer, aplicar aquilo ali, fazer acontecer. Né? Exatamente. E que bom que os professores também participam, né? Todo mundo joga junto. Acho isso muito legal. Alan, muito obrigado, tá? Obrigado. Pela participação. Algo mais que você queira comentar sobre o Colégio de Atitude? Aproveitar a oportunidade que a nossa coluna fique por dentro. Quer? Não, só para as famílias, né, que caso queiram depois trazer o filho para o Colégio de Atitude, né? É o Instagram pessoal também. Exatamente. A gente tem o Instagram que é @colégioatitude_rb, tá? E aí, como eu falei, a escola é uma escola que ela não pretende ser gigante, num prédio gigante, mas de uma forma acolhedora, e isso já tem tido retorno para a gente. Então, esse ano a gente já teve várias turmas que no final do ano passado não tinham mais vaga para esse ano, tá? Que as famílias agora começam a buscar em agosto já vaga para o ano seguinte, e isso é fruto do nosso trabalho, da nossa equipe, porque eu não faço nada sozinho, não tem como, seria impossível, né? Não dá. E agradeço a Deus por isso também, de ter uma equipe que chega junto, se entrega, chega junto, se dedica. E eles são acolhedores também. Os pais, quando chegam aqui, já conhecem o nome dos professores, né? Muito bom. E aí isso faz do Colégio de Atitude hoje uma referência. Estou repetindo o Instagram, Colégio de Atitude RB. Colégio Atitude RB. Isso. E outra coisa que eu queria comentar com você é o seguinte: nós encerramos a coluna
Fique por Dentro, com o quadro Quem Indica o Quê? Você vai indicar para os nossos internautas agora um livro que você já leu, né? Possa indicar, dizer o nome do autor e dar sua opinião sobre essa obra. Que livro você pode indicar hoje, pessoal? Hoje, o livro que eu posso indicar, eu acho que poderia ser dois, né? Pode dois. ser. É a Geração Ansiosa, tá? Para os pais entenderem a importância de estar presente na vida dos filhos, e é presente mesmo, não é... Do autor, quem? É o Jonathan Haidt. E um que é literatura clássica, é Os Irmãos Karamazov, que é para os jovens, essa é direcionada para jovens a partir de 17 anos, né? Para que eles entendam um mundo como o mundo deles hoje é muito tranquilo de viver comparado com o mundo antigo, e mesmo assim as pessoas tinham alegria na vida. E os jovens precisam entender isso. E então fica essas duas recomendações. Maravilha. Tá? Os Irmãos Amigo. Karamazov do Dostoiévski. Maravilha, obrigado, tá? Obrigado pela participação, me receber aqui. E você também, obrigado pela audiência, por mais um vídeo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Abraço, tchau, Alan. Tchau, tchau.